E aí, atletas? Muito feliz de estar aqui para uma série nova, uma série que vem queimando meu coração de falar para vocês, de trazer algo que eu acho que eu posso transbordar bastante em você que é amador, você que é profissional de poker e você que é atleta de qualquer esporte, empresário, você consegue aprender bastante nessa série que eu vou começar de 0 a 1 milhão de dólares. Mas essa série, ela não é sobre dinheiro, ela é sobre você aprender a ter resultados extraordinários na sua vida. Se você é jogador de poker, vai ter várias ferramentas que vão te auxiliar e te mostrar como eu construí a minha carreira e como eu fiz passo a passo para me tornar o número 1 do mundo. Claro que hoje, com muito mais maestria, muito mais detalhe e muito mais clareza das coisas que eu estava fazendo. Antigamente era muito mais, vamos dizer, na tora. Quando eu comecei a jogar, não tinha nem GTO Wizard, era difícil rodar alguns programas pós-flop. Hoje é muito mais fácil, hoje tem drills, tem várias coisas já prontas. Então hoje tem uma facilidade maior, hoje eu consigo trazer muito mais detalhe de tudo que eu fiz na minha carreira para alcançar o seu número 1 do mundo. E aqui eu não quero falar sobre ganhar 1 milhão de dólares ou ser o número 1 do mundo no poker, mas eu quero te falar sobre você ter uma postura, profissionalizar suas ferramentas e seus planos para que você realmente consiga alcançar os resultados que você deseja na sua vida. Não é sobre ser extraordinário comparado ao outro, mas é sobre ser extraordinário na tua vida. Você dar o melhor na tua vida, porque os planos bem elaborados levam à fartura. E aqui a gente vai trabalhar o quê? Os planos para ser um jogador de poker com grandes resultados, com resultados que você precisa para a tua vida, com os resultados que você, como pessoa, busca alcançar. E cara, não é promessa, não é curso, né? Não tô vendendo curso nem nada. Essa série simplesmente é uma série que eu vou te trazer coisas para você aprender no dia a dia, trazer mais profissionalismo pro teu poker. E você que é de outras áreas, você vai entender bastante como funcionam processos, como que funciona a elaboração de planos, como funcionam os ajustes no caminho. Isso serve para empresas de venda, empresas de tecnologia, para você que é atleta de triatlon, de qualquer coisa, vai ter muitos insights muito bons. Claro que essa série é bem focada para quem é do poker, mas se você tiver interesse até de conhecer mais sobre o poker, você vai ter mais clareza do quão profissional e o esporte da mente o poker é. Então te convido a estar aqui conosco durante esse ano inteiro aí, fazendo vários vídeos, ou quero trazer um vídeo por mês, para que durante esse ano as coisas fluam melhor e você tenha mais clareza do que é o poker, como ter mais maturidade no poker e como alcançar esses resultados que você deseja. Então durante essa jornada, a gente vai aprender as ferramentas que eu uso, por que eu uso elas e como eu uso elas. E nisso você vai aprender a escolher torneios, a estudar melhor, a entender quantas telas e como você pratica essas telas, quantas telas você joga e como escolher os melhores torneios para jogar em cada momento. Então eu vou trazer alguns tesouros para você entender melhor. E o foco é quem você precisa se tornar para produzir os melhores resultados da tua vida. Para você transformar em qualquer coisa, você precisa sair de um ponto A para o ponto B. A gente sempre está num ponto A e a gente sempre quer ir no ponto B. Toda jornada ela funciona assim. A jornada de vendas, o cara quer sair do desconforto para ir para o conforto. Ele quer o quê? Às vezes comprar um colchão. E o vendedor que vai vender o colchão, ele tem que entender isso. Ele tem que entender onde que o cara tá, ponto A, e onde que ele quer estar, o ponto B. Tem cara que tá desconfortável e quer o quê? Ficar mais confortável. Tem um cara que aí não tem cama. Ele só quer ter uma cama. Vocês entendem? Olha a diferença desses dois. Um cara que está desconfortável e quer conforto, o que você já analisa? Que é um cara que já está subindo um padrão de vida, que ele quer um colchão melhor, um colchão mais caro. Um cara que não tem cama, ele quer comprar uma cama, cara, ele provavelmente está buscando uma cama mais barata. Olha para você ver, tanto que estar num ponto A e ir para um ponto B, você tem que ter essa clareza. E aí, o que é o projeto? Ah, eu quero sair do 0 a 1 milhão de dólares. Esse é o projeto? Cara, vamos pensar que é. Mas no poker, isso não é simples assim chegar de 0 a 1 milhão de dólares. Vou dar um exemplo de um corretor de imóveis. O objetivo dele é ganhar 1 milhão de dólares. Ele tem como traçar uma meta que ele consegue ganhar 1 milhão de dólares ali de forma
que ele cria um plano e ele consegue alcançar? Cara, não é simples assim ser corretor e alcançar $1 milhão. O mínimo que eu entendo, né? E no poker também é parecido. Então o que o corretor tem que entender aqui, né? Eu tô trazendo para a vida, que às vezes tem outras pessoas assistindo que não é do poker. Então, para eu chegar em $1 milhão, como jogador de poker, o que eu preciso? Eu tô no ponto A do meu jogo, vou colocar aqui jogo, e eu quero chegar no ponto B do meu jogo. Então, eu sou um jogador fraco, e para eu chegar a $1 milhão, eu tenho que ser um jogador muito bom. Tem que ser um jogador extraordinário. Se eu sou um corretor de imóveis, eu o quê? Hoje eu vendo 10 casas em um ano. Cara, então eu preciso, para chegar em $1 milhão, eu preciso vender 1.000 casas em um ano. Beleza, já trouxe um ponto A para o ponto B. E para eu vender 1.000 casas, o que eu tenho que fazer? Cara, eu faço aqui 30 visitas no mês. Eu vou ter que aqui fazer, cara, 90 visitas no mês. Eu vou ter que triplicar minhas visitas ou aumentar mais. Então, o ponto A, ponto B, às vezes ele não é só resultado, mas ele é o caminho que você tem que percorrer para chegar lá. Então, apagando aqui, o que a gente quer como jogador de poker? Jogador de poker, ele é acho que como tudo na vida, é multifatorial. Para você chegar do zero a $1 milhão, não é simplesmente eu vou jogar e vou chegar. Você tem que criar um plano de jogo. Então, ponto A para o ponto B. Hoje, o meu jogo é A. Só que para eu ser muito bom em ganhar muito dinheiro, a ser apto a ganhar $1 milhão, porque hoje tem poucos jogadores de poker que tem $1 milhão de profit. Então, eu tenho que melhorar meu jogo de A para B. Eu tenho que ter um bankroll. O que é o bankroll? A gente vai falar disso na próxima aula. Mas o que é o bankroll? É seu caixa, o caixa da empresa. Para eu jogar caro, para eu ganhar $1 milhão, eu tenho que sair desse bankroll. Por exemplo, hoje eu tenho $10 mil, eu tenho que ter $100 mil. Então, do A para o B, existe vários A's e vários B's que você tem que alcançar. No poker, principalmente. Então, a gente vai o quê? A gente vai trabalhar bastante isso. E para a gente trabalhar isso, a gente tem que ter clareza e consciência total do nosso A. De onde a gente está hoje. Esse A hoje é o que nós somos, o que nos permeia. Então, se você não tem clareza de onde você está, como que você vai chegar no B? Vou te dar um exemplo. Se você está no Brasil e quer chegar na Europa de navio, tu tá no Brasil e tu quer chegar na Europa. Agora, se tu não sabe onde tá, vamos dizer que você dormiu, alguém te levou para algum lugar do mundo e agora tu quer ir pra Europa. Cara, como que tu vai chegar na Europa se tu nem sabe onde você tá? Então, para qualquer lugar que você quer chegar, você tem que se conhecer naquele momento, naquele instante. E o maior problema disso é que às vezes a pessoa só fica olhando o dinheiro. Eu quero estar aqui no zero e quero chegar em $1 milhão. Só que o ponto é que $1 milhão é resultado de um bom trabalho feito, de um ótimo trabalho executado, de um ótimo plano elaborado, que faz com que você percorra, chega num B, numa identidade de um jogador extraordinário. Então, a partir de agora, você tem que mudar seu mindset, que você não é um jogador A, mas na sua cabeça você já é o jogador extraordinário. Mesmo que você tenha que percorrer um plano, hoje você tem que sentar na mesa para jogar poker, você tem que fazer as coisas como se você já fosse o melhor do mundo, o jogador que vale $1 milhão, o jogador extraordinário, o que você desejar. Você já tem que estar com a mentalidade que você é aquela pessoa. E beleza, Tauan, mas qual que é o ponto A principal hoje que a gente vai trabalhar? Hoje a gente vai começar no jogo. Por que eu falo que o jogo é uma das coisas mais importantes que tem? Porque o jogo hoje é a parte técnica do poker. Para você performar em qualquer coisa na vida, você tem que ter uma parte técnica sólida. Então não adianta você falar, ô Tauan, quero performar no poker, quero uma mentoria com você de performance. E aí eu vou lá e tu não sabe nada de poker. Tu não joga bem, tu tá jogando muito mal e tu quer performar. É igual pegar um cara que não sabe nadar e eu vou falar, irmão, o cara nunca nadou, o cara afoga. Tu vai dormir bem, tu vai comer bem, vamos trabalhar o teu mental, vamos cuidar da sua saúde através da médica. Aí eu cuido disso tudo e empurro o cara na piscina. Ele vai nadar 2 km? Você vai nadar 100 metros? Não vai, porque o cara não sabe nadar. Então o primeiro ponto é reconhecer onde a gente está na parte técnica, no A, e definir quais as estratégias para chegar no B. E a parte técnica, ela é muito importante porque a gente não vai conseguir chegar do A para o B direto. E nada na vida a gente vai conseguir. A gente vai ter que fazer micro caminhos indo. Por quê? Porque o A para o B seria maravilhoso se fosse uma reta
reta, né? Todo mundo ia amar se fosse uma reta. Só que o que acontece na realidade da nossa vida? A gente tá no A e a gente quer ir pro B. Só que a gente traça planos que às vezes nós erramos. A gente não tem clareza total sobre o processo, porque às vezes a gente não tem mentor. Você chegou numa ilha deserta que tem uma selva. Você quer chegar do outro lado da ilha? Você vai ali derrubando uma árvore, fazendo um monte de coisa. E às vezes se você fosse pro lado ali, você não precisava derrubar uma árvore gigante que tinha na tua frente. Então, na teoria, a gente faz assim, do A pro B. E qual que é o ponto do mentor? Qual que é o ponto de conhecer o processo? Qual que é o ponto de fazer um plano bem elaborado? É você tentar ir de forma mais reta possível. Por isso que a gente tem que ir passo a passo. Do A pro A1, pro A2. Por quê? Se a gente tá indo pro A1, veio reto, foi pro A2, fez um ajuste aqui, o que a gente vai fazer? Ajuste. Então você tem que ficar fazendo um acompanhamento. E você vai ver que eu vou explicar isso na como eu estudo meu jogo. Então você vai ali, fez um ajuste, aí você viu, não encaixou. Aquele ajuste você vai ter que refazer para você voltar no caminho. Então no final, seu caminho ele vai ser tortuoso, mas o objetivo é ser o menos possível, para tu não ficar assim, ó, e gastando um tempo infinito. Então por isso que eu tô aqui nesse vídeo, para conseguir fazer o quê? Com que teu processo seja o mais reto possível e você chega do A para o B o mais rápido possível. E desse plano A para o B, não existe só o bankroll, só a estratégia. Existe um ponto muito importante que é definir objetivos e metas não financeiros, mas em relação à tua performance, a pessoa que tu quer ser. Se tu quer ser um jogador realmente extraordinário, tu, além de estudar a parte técnica, tu vai ter que ajustar a tua performance, tu vai ter que ter objetivos e metas em função do volume que tu joga, de tela que tu joga, do teu calendário em cima das séries. Então a gente vai trabalhar bastante isso durante esse período. E hoje a gente vai começar agora a parte de jogo. Vou te ensinar um pouco sobre ter clareza do ponto A e qual que é a estratégia que eu uso para chegar no ponto B com microetapas durante o ano. Você vai ver que esse processo no poker ele é praticamente infinito. Ele nunca acaba, porque existe milhares de estatísticas e milhares de jogadas que a gente joga no jogo de poker. Então isso impacta bastante a evolução. O poker você tem que estar sempre evoluindo. O jogo é bastante dinâmico, né? Sempre inventam alguns jogos novos, igual antes não tinha jogos nocaute. Agora tem nocaute, agora tem Mr. Knockout. Aí eles sempre inventam coisas que trazem mais recreativos que acaba gerando mais EV para nós. Então, bora trabalhar o nosso jogo? Então vamos começar analisando o estudo, eu vou compartilhar a tela com vocês. E o primeiro ponto que a gente tem que ter clareza, né? Já até abri o gráfico meu do ano passado, com o mês de janeiro de 2026 também, já incluí. Primeiro ponto é para a gente conhecer o nosso jogo é a nossa identidade técnica. Então, para a gente conhecer o nosso jogo, a gente precisa analisar algo. E o que a gente vai analisar de forma mais fácil possível é as nossas estatísticas. Como tu vai avaliar algo se tu joga só poker ao vivo? Cara, impossível tu avaliar teu jogo. É até um preconceito que eu tenho com jogar ao vivo, um preconceito, né, de não gostar, é de você não conseguir avaliar seu jogo. Você não consegue avaliar o que você tá fazendo. Se você não sabe o que você tá fazendo, como você pode saber se tá bom ou se tá ruim? Então, isso aqui é muito importante. E aí, o que eu busco primeiro nessa avaliação? Buscar primeiro os termômetros. O termômetro, por que eu falo termômetro, né? O termômetro pega lá algum carro. Você vai analisar o que para ver se o carro tá mais ou menos. Quando você liga, o painel já dá algumas informações. O óleo, a temperatura, acende uma luz ou não acende, se todas estão desligadas é porque o carro tá bom. E no poker é assim, existem as estatísticas que são termômetros, que mostra se você tá performando bem ou se não tá. Isso vai dizer se você tá ganhando dinheiro, se você é um jogador bom, se seu jogo tá perfeito ou não? Não, mas vai te dar um termômetro, uma direção para onde tu quer ir. E eu quero trazer até um pedaço da Bíblia antes de começar o gráfico. Em Oséias 4:6 fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento, e o conhecimento vai de onde você quer chegar até onde você tá. Onde você tá é o mais importante, que vai te direcionar para onde você quer ir e criar os planos. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? O primeiro termômetro que eu uso é essa página principal aqui do Hint to Note, que ela mostra o que, na verdade? Os meus gráficos de ganho por mãos jogadas, tanto de ganho total, com showdown, sem showdown,
e aqui por posição. Isso aqui é do meu ano de 2025 inteiro, junto com o janeiro de 2026. Eu tô analisando o janeiro de 2026 porque eu já acabei o mês e eu vou analisar. Então, beleza. Qual que é os pontos principais que eu olho de parâmetro? Cara, tô ganhando, né, fichas, né? Vocês veem que o meu gráfico verde aqui, que é o que eu tô ganhando, tá bom. O gráfico de EV que eu tô ganhando, que é o amarelo, tá muito bom. O gráfico cinza, que é o com showdown, que é quando a gente vê as cartas do oponente e você vê as suas. E o vermelho é quando não tem showdown. Tá negativo, mas a gente vai olhar, geralmente ele é negativo, vamos olhar no geral ele. Então o que que mostra aqui? Que o meu EVBB, que é o quanto eu deveria ganhar, tá 7.8. O quanto eu ganho tá 6.7. E o quanto que eu ganho vermelho tá menos 5.8. Esse já é um termômetro muito bom. Quais são os valores ideais, Tauan? De 6 a 10 é muito bom, o EVBB e o BB/100. E a linha vermelha, menos de 6 é muito bom. Então tá menos 5.8, tô no limite, né? Tô no atênue ali. E aí dá pra você ver quanto você ganha por cada posição, dá pra você analisar por posição. Então tudo isso é minha especialidade desde que eu montei o Like a Boss. Quando eu era do Like a Boss Poker Team, a gente vendeu o time, a minha especialidade era isso, era analisar todas as estatísticas do time como um todo, de jogador por jogador, e trazer o que ele precisava melhorar no jogo, definir objetivos e metas para ele ir evoluindo gradativamente e subindo os buy-ins que ele tá jogando. Então você pode olhar por posição, então tem tudo aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Que a análise de onde você está, ela é muito importante, ela tem que ser muito detalhada, porque senão você deixa passar coisas. O meu ano passado, eu joguei pouco no primeiro semestre, joguei um ABI muito mais alto, e com esse projeto que eu cheguei, a partir de outubro, eu decidi jogar mais barato, construir uma consistência tanto de gráfico como de resultado e começar esse projeto. A data start desse projeto foi em dezembro. Mas em outubro eu já estava fazendo os ajustes necessários. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um filtro. Por quê? Porque eu estava jogando torneio de $5.000, $1.000, $2.500. O projeto, eu vou começar jogando mais barato e vou subir gradativamente com o objetivo de trazer uma consistência, mostrar para vocês o que eu faço, por que eu faço, e como você sobe na tua carreira. Quando eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um filtro. Então aqui eu vou fazer o filtro para a gente começar a avaliar a partir do 1/10 de 2025. Que você vai ver que de 145 mil mãos foi para 80k mãos. Vou até reformular aqui. O poker, ele é um jogo que você está jogando com outras pessoas. O que é mais importante do jogo de poker? Se você quer ganhar dinheiro das pessoas, você só tem que jogar contra as pessoas que são piores do que você. E como piores elas são, mais tu vai ganhar dinheiro. Só que aí você tem que fazer um cálculo que vai soltar no próximo vídeo da série de como você avaliar qual ABI você está jogando. O ABI é a média dos buy-ins que você está jogando. Eu comecei a jogar muito mais barato para o quê? Avaliar e ir subindo gradativamente. Então aqui eu comecei a jogar, eu jogava, cara, tava jogando ABI 150, 120, aí variava 180, 200, então tava muito variando. Eu falei, cara, quero manter uma consistência até nisso para conseguir avaliar mais meu jogo. Então eu abaixei para 60, 70, às vezes domingo dá um pouquinho mais alto e foi esse o resultado que eu tive. Olha que bizarro isso, né? Lembra quando que eu falei que qual que é o EVBB bom? Qual que é o BB/100 bom? É de 6 a 10. Eu consegui 10, consegui bater o top. E o gráfico vermelho, que era para ser menos 6, já é bom, menor do que menos 6, já bati menos 3. Então, resumindo, olha tanto que ficou mais bonito o gráfico, tanto que ficou com mais resultado, tanto que eu ganhei mais fichas, né? Porque isso não reflete em dinheiro, vai refletir em dinheiro no longo prazo. Então, para quem não entende de poker, isso é quantas fichas eu ganho a cada mão que eu jogo. E quanto mais fichas você ganha, teoricamente você é muito bom e no final isso vai ser transformado em dinheiro. Só que o poker é um longo prazo, que também vou falar na próxima aula, você vai entender melhor. O EV, ele não é diretamente proporcional ao dinheiro. Às vezes eu vou estar ganhando aqui muito, mas não vou estar ganhando dólar. Só que no final de um ano eu ganhando muito, provavelmente eu vou ganhar muito dólar e eu vou te explicar no próximo vídeo porque é assim. Então, beleza. Então, olha a consistência que eu trouxe nessas 80 mil mãos, né? Uma consistência muito mais bizarra. E isso faz com que, com o passar do tempo, eu vou ter que analisar, ver o meu ROI e aumentar o buy-in, porque existe um limite de ganho. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu jogo um torneio de $10 e eu tenho um ROI de 50%, quer dizer o quê? Que eu ganho $5 a cada torneio de $10 que eu jogo. Só que se eu jogo um torneio de 30 e eu tenho um ROI de 30%, ou que seja de 25, vamos colocar um ROI de 25. Vou colocar de 20, que fica até mais fácil. Então, se eu tenho um ROI de 50 jogando um torneio de $10 e um ROI de 20 jogando um torneio de $30,
eu ganho mais jogando torneio de $30. Por quê? Porque o ROI de 20 em 30 vai ser $6, o ROI de 50 e 10 vai ser 5. Então eu tô ganhando $1 a mais mesmo performando teoricamente pior, porque eu tô jogando com pessoas mais difíceis. Então esse é o objetivo dessa série, é construir a carreira de forma sólida, de forma consistente. Então, conforme vai passando os meses, eu vou mostrando os resultados para vocês, quero mostrar trimestral quais foram os resultados. A gente vai falar, galera, agora eu vou subir de ABI por causa disso, disso, e é isso que você tem que avaliar na subida de ABI, quer dizer que é um vídeo mais pra frente, né? Então beleza, aqui esses são os primeiros termômetros que eu olho. Agora vamos pro segundo termômetro. Então o que a gente tem nessa tabela? Vocês não vão conseguir ver toda a tabela, porque esse é um trabalho que eu faço, é a minha consultoria de poker. Eu faço esse trabalho para as pessoas que me procuram, essa análise de stats, análise de jogo, trago o plano que a gente vai executar durante o ano. Então, os termômetros que eu uso é o VPIP, que é quantas vezes você coloca dinheiro no pote voluntariamente, o pré-flop raise, que é quantas vezes você dá raise no pré-flop, aumenta uma aposta, o tribet, essas três estatísticas aqui que são quantas vezes você ganha quando beta river, quantas vezes você ganha quando você vê o flop, o EVBB que eu mostrei no outro gráfico, o BB real e a headline. Então, mostrei para vocês os termômetros que eu uso. Aí do lado vocês não vão conseguir ver, né, mas tem umas referências que é quais os valores ideais. Esses termômetros, eu peguei vários jogadores, os melhores jogadores que tem, montei um grupo de jogadores e analisei como que eles performavam nesses termômetros e trouxe os termômetros ideais para mostrar que você é um jogador que ganha. E a partir desses números, eu vou e defino, cara, se você não está colocando muito dinheiro voluntariamente no pote, que é a primeira, a gente vai procurar as stats, as estatísticas que estão impactando esse valor. Então aqui a gente tem o pré-flop. O que eu gosto, o que eu faço bastante? Isso vai depender muito do seu nível. Se o teu nível é muito iniciante, provavelmente você vai focar só no pré-flop. Se você é mais avançado, ainda vai ter estatísticas do pré-flop que vai precisar de ajuste e vai ter as estatísticas do pós-flop também que vai precisar de ajuste. O que eu gosto de fazer? Sempre selecionar duas para melhorar, porque como são dinâmicas diferentes, a gente consegue trabalhar uma sem atrapalhar tanto a outra. Então no pré-flop, se você é iniciante, você vai escolher só pré-flop. E aí, qual que é a estratégia que mais ajuda o pré-flop? É fazer drills, treinamentos. E hoje tem os treinamentos tudo pronto. Então vamos pegar aqui uma referência minha que tá ruim aqui, por exemplo. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, a gente pegou o Cold Call do MP. Então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar lá, abrir o GTO Wizard. Então o que você vai ver aqui? Vocês viram o que eu preciso melhorar? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou lá e vou estudar o Cold Call do MP. Então o cara deu raise lá, o que eu tenho que jogar? Então tem lá um range que eu tenho que jogar. Então eu vou estudar todos os stacks, tudo que eu preciso ver. Lá no meu pop-up tem detalhado todas as posições e todos os stacks, 30, 40, 50, eu vou ver quais que eu tô errando, vou comparar as minhas estatísticas com essa aqui, vou mostrar aqui agora. Então aqui, ó, o que eu tô dando raise e o que eu tô dando call. Tem as duas. Então o que eu tô dando call? Então eu vou lá e comparo, esse meu jogo tá parecido com esse, quais mãos que eu não tô jogando. Então eu fiz análise técnica antes do que eu preciso melhorar, beleza, descobri o que eu preciso melhorar. Cara, estudei, entendi quais mãos que eu devo jogar, porque troquei ideia com os meus instrutores, com os meus professores, o que ali eu posso melhorar, o que eles acham que pode melhorar. Só que o principal da parte pré-flop que vocês têm que usar bastante é o trainer. Então você vem aqui em Practice, Trainer, e você vai lá e vai montar o seu drill. Depois a gente vai fazer um vídeo, posso fazer um vídeo no YouTube só de montagem de drill. Então tu vem lá e vai colocar aqui, cara, o que eu preciso melhorar que a gente olhou? É o pré-flop, então tá selecionado aqui. Aí eu vou aqui selecionar os spots. Cara, eu quero MTT, eu quero chip EV mesmo. E eu vou selecionar todos os spots aqui. Eu quero esses stacks ali que é ruim. Beleza, selecionei pré-flop. Aí eu vou colocar que eu tô no MP, o vilão tá lá no UTG e o cara deu open como que eu tenho que jogar. Então, eu tô sempre em P, né? Eu não preciso nem colocar N aqui. Então eu venho aqui e seleciono só as mãos que eu, mais ou menos, que o solver joga. Posso vir aqui pegar, tipo, isso aqui, que vai ser parecido. Por exemplo, vai ter umas mãos aqui que tá errada, e esse é o objetivo, né? Você tem que treinar tanto com a mão certa e com a mão errada. Por isso que você seleciona um pouco a mais do que as mãos que você tem que jogar. Beleza? Aí você pode escolher o número de
de mesa, você pode escolher algumas coisas. Eu vou trazer um vídeo, anota aí, Guilherme, vou trazer um vídeo só de drills pra gente falar sobre o drill e como aprender mais com os drills. Como que neurocientificamente você consegue aprender mais com o drill. Eu vou deixar isso pra outra aula. Mas beleza, você colocou aqui Start Training. Então lá, o cara aumentou. Eu jogo essa mão ou não jogo? Não jogo. Então vou lá, dei fold. Olha lá, acertei. Aí, essa informação aqui eu até tiro, né, pra não ver. Essa mão jogo ou não jogo? Não jogo, acertei. Essa aqui joga ou não jogo? Não jogo. Essa aqui joga ou não joga? Acho que essa aqui eu jogo de call. Acertei. Essa aqui joga ou não jogo? Não jogo. Opa, aquela ali jogava, porque era all-in 7 blinds. Essa aqui joga ou não jogo? Jogo, acho que eu dou all-in. Acertei. Então você vai treinar. E aí você vai colocar o quê? Do ponto A pro ponto B, e esse não é o ponto B final, né, mas é um ponto B ali, vamos dizer, um A1 para chegar no B, você vai colocar o quê? Cara, colocar metas. Então eu tenho que treinar pelo menos 400 mãos por dia. Cara, 400 mãos, você viu, eu treinei 10 mãos em questão de... Cara, não deu 1 minuto, né? Então, mas por exemplo, eu treinei aqui 10 mãos em 1 minuto. Cara, se você treinar 30 minutos, tu treina 300 mãos. Então tem que treinar mais ou menos 400 mãos por dia durante um mês e ver se fixou na sua mente. E aí, como que você vê que se fixou? Toda vez que você termina o estudo, beleza, vim aqui e tal, session, tá aberta a session, não, acabei a minha session e tal. Você vai ver quanto que você acertou, quanto você errou, você vai ver as tuas mãos que tu errou e ver por que errou. E você sempre vai um pouco melhorar a tua performance. Se você fizer normal, porque tem um jeito de estudo melhor ainda que você vai ter que descobrir nos outros vídeos. Mas então você vai sempre melhorando e perdendo menos é ver. Então você tem que planilhar isso e ver quanto que tu tá melhorando e quanto tá perdendo menos é ver. Cara, chegou no final do mês, tu tem que estar errando 5%, 3%, perdendo pouco é ver. E você tem que fazer o quê? Uma progressão de melhora. Se você não progrediu tua melhora, tu não melhorou. Você tem que ter claro isso. Existe uma progressão na evolução. Não existe evolução que se mantém. Então você progrediu. Então você tem que planilhar e ter tudo. Cara, eu quando faço, eu faço o quê? Eu tiro o print e planilho. Então você tirou o print, planilho, no final do mês você vai ter treinado 400 vezes 20 dias, vamos dizer que você treinou 20 dias, você vai ter treinado 8.000 mãos. Cara, tu não joga 8.000 mãos do mesmo jeito. Cara, olha a importância disso. No mês você consegue jogar 25.000 mãos. Então você conseguiu colocar foco em 1/3 das mãos, não 1/3 não, porque você jogou 8.000 a mais do que você jogou, né? Então 25 mais 8, 1/4 você treinou só o spot que tu precisa melhorar. Se você precisar fazer isso jogando só poker, tu nunca vai melhorar. Inicialmente, você vai fazer todos os dias. Se você viu que tá dando pouca amostragem, tu vai aumentando os dias para dar mais amostragem em mãos. O que você vai fazer ali, por exemplo? Eu quero filtro aqui, positions, tô lá do MP, igual a gente falou, né? Na verdade é P, o vilão tá dessas mãos. A gente enfrentou um raise e a gente foldou. Qual que é as mãos? Aí você seleciona as mãos lá. Por eu selecionar só essas, né? Então eu deveria jogar essas mãos. Aí você vai lá e olha, eu errei 17. Aí você vai olhar uma por uma. Isso é o quê? Isso é o follow-up. É o acompanhamento do processo que você está fazendo. Então, além de treinar, todo dia após o seu grind, você vai fazer o filtro e deixar ele salvo, ele fica salvo, é fácil de carregar, e você vai todo dia ali, ó, olhar as mãos que você não jogou, que deveria ter jogado. Aí você vai olhar, ver se errou mesmo, ou se não era uma situação específica que você não tinha errado, e você vai fazer o quê? O follow-up, e cada vez você tem que ir errando menos também. Quando você vê, você vai precisar de 1 mês para juntar 10 mãos daquele spot que você tá errando. Então, é assim que funciona o meu estudo pré-flop. É assim que eu vou fazer o estudo. Então, se 1 mês eu conseguir progredir, eu tô errando bem pouco o que eu precisava acertar, tô errando bem pouco, eu já troco de estatísticas no próximo mês e vou conferindo. Claro que estatística pós-flop ou algumas pré-flop, ela tem poucas mãos, e aí não tem como você avaliar tão bem assim, mas no longo prazo você vai conseguir avaliar. Lembre que o nosso organismo, tudo que a gente faz, tá numa zona de conforto, e essa zona de conforto, vamos dizer que é uma rigidez, é algo que você fica preso nela. Você às vezes melhora a sua estatística em 1 mês, se você no outro mês não dá um check-up, mesmo que for após 1 mês, daqui 3 meses a tua tendência é voltar ao teu padrão e você vai ver que você tá errando de novo. Eu tive muito problema disso no Like a Boss com os meus atletas. Eles treinavam ali por 3 meses, melhoravam 1 mês, paravam e deixavam aquilo de lado. Passava 3 meses, ele tinha que ir lá e fazer a mesma coisa porque ele já tinha perdido a mão
daquilo ali. Mesmo você melhorando, você tem que fazer follow-up de tempos em tempos. Existe uma curva de aprendizado que você precisa revisar para que aquele assunto fique fixo na sua mente. Isso aqui é a nossa curva do esquecimento. Então, esse é o maior ponto. Você melhorou, você fez tudo e tal em um mês. Mesmo depois de um mês, você esquece. Então, mesmo depois de um mês, você esquece. Vai estar muito mais forte? Vai. Mas você pode esquecer depois de um mês. Então, por isso que é importante revisar. E aí, cara, se você faz isso uma semana e depois para, o que acontece? Depois de um mês lá, ó, você fez depois de uma semana aqui. Uma semana é o verde. Depois de um mês, cara, você já esqueceu 50% do que você sabia sobre aquilo. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. E todo esse plano meu foi criado em cima de neurociência, em cima de tudo que eu já estudei de performance. Então é esse ponto que você vai trabalhar o pré-flop. E o pós-flop? O pós-flop é a mesma coisa, você vai selecionar uma estatística que você precisa melhorar. Geralmente essa estatística vai vir em cima dos parâmetros. Você foi lá e viu um parâmetro seu que está ruim. Você viu em cima de algum desses parâmetros. Você já sabe mais ou menos onde você tem que pegar. Se quiser saber mais, vai ter que fazer consultoria comigo, né? Mas é a vida. Então, por exemplo, vou dar até uma dica que eu tô ganhando pouco quando eu vejo o flop. Provavelmente você tem que melhorar um pouco do Big Blind. Aí você vai em cima do Big Blind, vê as estatísticas do Big Blind. E em cima daquela estatística você vai selecionar uma. Quando você seleciona uma estatística, eu vou até abrir um outro painel para mostrar para vocês aqui. Então vou mostrar para vocês aqui. Então tá lá, vamos dizer que eu não tô cebetando turn suficiente, né? Então eu venho lá e pego essa estatística, missed turn, mãos que eu missei turn. Aí vai abrir as mãos e você vai olhar, cara, nossa, eu não tô betando com o segundo par, aí tu vai abrir lá a tua mão e vai olhar, cara, por que eu não betei esse segundo par aqui? Aí vai pegar aqui e você vai olhar mão por mão. Aí eu fui e dei check. Olha lá. E aí por quê? Provavelmente eu tinha um know-how que esse cara ia overblefar nesse spot e eu resolvi dar check. E aí você vai ter que olhar mão por mão. Beleza, olhou mão por mão, é o jeito de revisar, igual o pré-flop, vai olhar mão por mão. E vai criar o drill de treino também, igual, idêntico o que eu faço. E vai treinar. O pós-flop ele é mais complicado, ele tem muito mais multifatores. Você vai ter que olhar por que você não tá blefando o suficiente, por que você não tá value betando o suficiente, quais tipos de mão, quais tipos de carta que tá batendo que tá atrapalhando você jogar. Em cima disso, você vai ter que criar a sua teoria, a sua estratégia e treinar bastante em cima dos drills e olhar bastante. Esse vai demorar muito mais a fixar. E tu vai ter que trabalhar ali muito mais. Às vezes uma estatística vai levar 2, 3 meses para fixar bem. Então você vai ter que ir se autoconhecendo e se autoajustando. Como você vai saber que melhorou? Através de diminuir as mãos que você está errando, através dos treinos também diminuir, mostrando que você já está melhor, lembrando que sempre revisando com o tempo. Então nisso você vai criar o quê? Metas e objetivos para os próximos 1 a 3 meses. Com o objetivo de quê? Do seu jogo A, um jogo talvez nível, vamos selecionar de 1 a 10, seu jogo é 3, eu quero chegar no meu nível 10. Não, eu sou um cara que, cara, se eu chegar no nível 8 tá ótimo para mim, eu não quero jogar caro e tudo mais. Então, chegar no nível 8. Se você chegar do 3 a 8, você vai ter que subir pro 4. Não tem como você pular do 3 pro 8. E analisar o seu jogo e criar um planejamento de melhora que vai fazer você subir pro 4, do 4 pro 5, do 5 pro 6. Lembrando, né? Que não precisa ser eu, né? Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já estão jogando no time, já tem mentor. Então, às vezes seu mentor ou seu time não faz isso, cara, pergunte para ele o que acha disso e ajudar ele a criar um plano junto com você, te ensinar alguma estatística que você não dá conta de fazer sozinho. E aí, isso vai fazer com que você evolua seu jogo e você fortaleça a tua identidade técnica. Por que a identidade técnica é a mais importante? Que mesmo que você não esteja dormindo bem, você não esteja comendo bem, você não esteja praticando exercício, o seu mental tá lá embaixo, você tá meio que no fundo do poço, a sua técnica vai sustentar bastante o teu jogo. Claro que tua performance vai cair, a performance é um multiplicador da técnica, então se você não tiver 100% de performance, você vai tiver 80, você vai estar performando 80 da tua parte técnica. Mas se sua parte técnica é muito boa, às vezes o teu 50% é muito melhor do que o 100% do cara que não é bom tecnicamente. Então ser o jogador de $1 milhão começa pela ação de entender que você tem que ser tecnicamente o jogador que pode ganhar $1 milhão. Então na tua cabeça tu tem que trabalhar como se fosse o jogador de $1 milhão. E não falar assim, mas eu não sou o Tauan, eu não sou o fulano de tal, eu não sou esse cara, então não é assim que a minha vida funciona. Cara, se você quer ser aquele cara, tu tem que começar hoje trabalhando e trazendo a mentalidade de que você já é o cara. E não que você, quando
eu tiver isso, eu vou fazer isso. Pare de colocar desculpa na tua mente para não evoluir. Eu te espero no próximo vídeo. Compartilha esse vídeo com um amigo teu que é jogador de poker, que vai gostar bastante. Não esqueça de inscrever no canal, isso ajuda a gente bastante. Isso faz a gente ficar mais motivado, entrega para mais pessoas e ver que a gente realmente está transbordando nas pessoas. Curte aí se você gostou realmente do vídeo. Eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre gestão de bankroll e falar um pouco sobre variância, sobre como escolher os melhores torneios para que você consiga maximizar os ganhos. Entenda que poker é um jogo contra pessoas. Se você é o número 10 do mundo e joga contra os 9 melhores do mundo, tu tá perdendo dinheiro. Se tu é o 100º jogador do mundo e joga com os 10 mil piores jogadores do mundo ali para trás, cara, tu vai ganhar muito dinheiro. Então entenda que uma parte estratégica fundamental é isso, e no próximo mês vamos soltar um vídeo sobre isso. E se você tem interesse de avaliar o teu jogo, fazer uma avaliação comigo e criar um plano elaborado para profissionalizar mais, para melhorar a tua carreira, se transformar num jogador melhor, eu vou deixar o meu contato aqui de WhatsApp para você entrar em contato e marcar a tua consultoria de poker. Vamos!